Fala, galera! Oi, eu sou o Lucas. Eu sou o Rafa. Eu sou o Márcio. Eu sou o Márcio Soares. Eu sou o Márcio Henrique. E juntos somos os D4 Entre Amigos! Galera, hoje nós teremos um bate-papo maravilhoso com a maravilhosa atriz Renata Carvalho. Daqui a pouco ela vai entrar para conversar com a gente sobre temas muito legais, temas sobre o espetáculo, né, do dia a dia dela, sobre política. Cola com a gente porque vai ser muito legal. E antes de começar, Se inscreva no canal. Ativa o sininho. compartilha com os coleguinhas. Dá o seu joinha. Tá chegando. Boa noite. Lindeza. Oi, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E agora, gente, para começar aqui, muito bem-vinda, muito obrigado por topar, por aceitar esse convite, por abrir esse espaço. Isso permitir que possamos passar essa mensagem para várias outras pessoas que às vezes não têm essa oportunidade, esse acesso fácil. Renata Carvalho, atriz, diretora, dramaturga, transpóloga. Gente, é coisa demais. Agora me diz, quem é Renata? Eu sou isso aí que você falou. Eu sou de Santos, estou morando em São Paulo. Eu sou fundadora do Monarte, Movimento Nacional de Artistas Trans. Sou fundadora do Coletivo T, que é o primeiro coletivo artístico formado integralmente por artistas trans. E estou graduanda em Ciências Sociais. Renata, vamos começar a sua história lá do início. Como que foi o seu processo de transição? Quando que ocorreu? O meu percebimento travesti aconteceu junto com... Na verdade, eu já passava pelo percebimento travesti, mas não sabia que era isso, né? Não se falava-se tanto. Mas, assim, marcadamente, 2017, quando eu deixo mais nítido que agora é a Renata que está à frente. E Renata, como foi para você a escolha do seu nome? Eu sonhei com o meu nome. Eu comecei como drag, né? Eu comecei a ter meu percebimento travesti como drag. Chamava-se Sandy Sabatelli. É engraçadíssimo esse nome. Sabatelli é porque o meu primo era drag queen, era Sabrina Sabatelli. Aí eu fui filha dele. Legal. Quando eu transicionei, eu já estava no teatro e eu usava o Carvalho já, né? Então as pessoas me chamavam muito de Sandy. E Sandy é muito engraçada, porque um dia eu cheguei na Barraca da Cris, que é uma barraca lá na praia, em São Vicente, eu sou de Zaracha da Santista. E aí o Sandy Júnior tinha acabado de lançar uma música, e eu cheguei na Barraca da Cris e cantei assim: eu cresci agora, sou mulher. E aí pegou esse apelido da Sandy. E aí eu fui pra drag queen e ficou Sandy Sabatelli. E aí eu não queria usar Sandy, porque quando a gente tem um percebimento transiciona, a gente fica um pouco de preconceito contra a drag queen, pelo menos eu e algumas pessoas trans, porque me liga muito a identidade masculina. Por mais que eu saiba que tem muitas pessoas trans que são drag queens, né? Michelle Sumner, enfim, tem várias aí. A Rafaela Delvé, enfim. E aí eu sonhei, um dia eu dormi assim, e me veio Renata, eu corri, eu sempre fui curiosa com palavras, e aí eu corri no dicionário e queria dizer renascida. E é um nome italiano, minha avó é italiana também. Então, por isso que eu também ficou Renata Carvalho. E Renato, por falar nisso, você já fez a retificação nos documentos? Como é que foi esse processo? Eu fiz antes de serem do STF, porque eu sempre fui militante, né? Eu comecei na militância em 2007, no meu ano de percebimento, porque eu me torno agente de prevenção voluntária. Muitas travestis vão para agente de prevenção voluntária, e eu fui uma delas. Eu fiquei 11 anos como agente de prevenção voluntária, trabalhando diretamente com travestis e transexuais na prostituição. Então eu ia no Porto, porque eu sou de Santos, a Amador Bueno, banheiros públicos, casas de cafetina, enfim, todos esses lugares onde acontece a zona de prostituição. E aí eu fui na primeira conferência, que na época era GLBT, que foi em 2008, quando o Lula foi presidente. Aí eu conheci a Antra e fui em encontros nacionais, enfim. E aí eu comecei como militante, a ter um entendimento mais da corporeidade trans.
Renata, como que foi a reação das pessoas próximas de você quando você trocou a calça pela saia? Eu já falei isso numa entrevista que eu falo, quando eu troco a saia, muda tudo. Você imagina, eu transicionei em 2007 a minha feminilidade me tirou dos palcos. Então eu fui perdendo personagens como ator por causa devido à minha feminilidade fora dos palcos. Porque dentro dos palcos eu era indicada como ator, tinha prêmios como ator. Mas ser muito feminina me tirou dos palcos. E aí me sobrava personagens muito específicos e estereotipados, tipo Veludos de Navalha na Carne, o Giro da Baju Lilás, do Pinho Mar, tudo lá de Santos. Eu sou bem santista, né? Já falei de Santos umas 10 vezes. E aí, então, eu fui pra direção em 2002, porque eu percebi que eu podia ser pintosa na direção. Mas quando eu fui transicionar, quando eu realmente falei para as pessoas, porque eu fui maquiador, fui produtor, e eu estava na produção enquanto eu transicionei também, no meio de um festival de teatro. As pessoas ficaram meio assustadas, muitas foram contras, pouquíssimas foram a favor, disseram que eu ia perder o teatro, né, porque não se via. Então aí eu fiquei um bom tempo como travesti, mas como diretora de teatro, porque aí eu tinha que eu poderia circular mais, sabe? Até porque como diretora eu já tinha uma carreira consolidada lá em Santos, todo mundo já me conhecia. Então quando eu transiciono, assim, foi um grande boom no teatro, assim, lá da Baixada Santista. Não se esperava. Mais ou menos o que aconteceu com Jesus aqui aconteceu comigo em Santos, né? Devido à proporcionalidade, não, né? Mas foi muito complicado, assim. Eu não consegui espaço como atriz. Tiravam sarro de mim quando eu ia em teste, riam de mim, perguntavam o que eu estava fazendo ali, que a minha voz não era boa. Então isso tudo vai limando a nossa... Primeiro que vai limando a nossa dignidade humana, vai tirar a nossa autoestima, e isso vai tirando dos palcos. Por isso que muitas travestis não estão. Mas eu sou aquário com gêmeos, e o teatro é o grande amor da minha vida. Então por isso que eu sou tão passional, por isso que eu sou tão febril, e fui tão febril quando eu lanço representatividade trans. Porque quando falam que eu não posso fazer teatro, é como me tirar o ar que respiro, sabe? Então eu vou ser muito brava mesmo, assim. Porque se espera... O que eu percebo quando eu fico nacional, digamos assim, que as pessoas me conhecem mais nacionalmente, esperam que eu chegue numa roda de conversa de teatro e fale 15 a chupeta, 50 o completo. Nunca esperem que eu fale de Shakespeare, de Nelson Rodrigues, de Stanislavski, de teatro de sombra, de estereótipo, de arquétipo. Enfim, não esperam isso de uma travesti, né? Porque nós estamos na arte ainda num lugar muito vicioso do espetáculo. Então vocês esperam que eu abra um leque aqui, faça as pessoas rir, que eu esteja cheia de plumas e paetês, e não que não podemos estar. Mas também temos a travesti de teatro, aquela que começou no teatro amador, que estudou, que coloca toda a sua pesquisa na arte, enfim, que tem todo um trabalho sério em cima disso, sabe? E em 2012, quando eu faço meu primeiro monólogo, chamado Dentro de Mim Mora Outra, que eu contava a minha vida e minha travestilidade, é quando eu junto as duas maiores paixões da minha vida, que é o ser travesti e o teatro, e aí eu passo a discutir o meu corpo no teatro, no palco. E você esteve à frente da abertura da Monarte do Coletivo T. Conta pra gente sobre essas organizações. Bom, quando eu vim com Jesus, o Jesus eu consegui num teste, né? Por isso que eu falo tanto que é tão importante a representatividade trans. Porque eu fiquei 3 anos na prostituição compulsória, depois eu fui trabalhar 7 anos em salão, para continuar a fazer teatro e uma carreira que não atrapalhasse lá, né? E sempre me falavam, quando eu comecei a viajar com Jesus e denunciava os transfakes, a não participação, de que eu não encontrava na coxia, me falavam que não existia uma artista trans. E como eu pesquiso o corpo trans desde 2007, mas eu primeiro comecei a pesquisar na questão mais da saúde, psicologia, psiquiatria e STs, devido ao meu trabalho como agente de prevenção, aos poucos eu vou abrangendo para biografias, trabalhos acadêmicos, reportagem, e vou começando a anotar isso.
E com isso eu também acabo indo atrás de pessoas trans pelo Brasil. Saiu uma notícia, eu adicionava no Facebook, ia conversando com algumas pessoas e sempre me falavam isso, que nós não tínhamos talento, que não tinha artistas trans. E aí eu fiz assim, ó, então calma aí que eu já volto. E aí eu tava lendo o livro da Cláudia Wonder, que é uma travesti que eu amo, chamada Olhares de Cláudia Wonder, que é um compêndio das entrevistas que ela fez na G Magazine, isso, na G Magazine. Ela tem uma entrevista com a Thelma Lippe, e a Thelma Lippe volta... Quando ela ia fazer Carandiru, tava tudo certo para ela fazer, mas aí teve uma jogada de marketing muito forte em cima do Carandiru e tiram ela e colocam o Rodrigo Santoro. E ela volta para casa, os pais não aceitam, em depressão, arranca os seios e morre como Deodoro. E isso para mim foi muito forte, assim. A Thelma Lippe era uma das grandes respostas paulistas nos anos 80. Ela era o contraponto da Roberta Close no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né? E isso me afetou muito e eu fiz um riscão, assim, no livro, assim. Um dia eu continuo daí. E aí um dia eu falei assim, eu vou criar esse movimento, porque eu também me inspirei um pouco na Abdias dos Nascimentos, Zezé Mota, com a construção do teatro negro. O feminismo negro alicercia muito a representatividade trans. E aí eu sento no computador 2 dias assim e escrevo o Manifesto de Representatividade Trans. E aí, muito louca, não tinha como assinar, não podia eu assinar. E aí eu falei, como é que eu vou assinar? Aí eu fundei ali o Movimento Nacional de Artistas Trans, criei no Facebook e fui juntando pessoas, convocando pessoas, os lugares que eu ia juntando. E aí, com isso também, eu criei o primeiro coletivo formado integralmente por artistas trans. Aí eu sou mais uma provocadora, a diretora, a questão mais do texto, né? Então foi assim que eu crio e fundo esses dois coletivos em 2017. Renata, na sua opinião, como as pessoas cis podem ajudar pessoas trans? Eu acho que primeiro, para você ser um cis aliado, primeiro você precisa deixar que a gente te chame. As pessoas muito se auto-intitulam de cis aliado, né? Eu acho que a gente tem que chamar, né? A pessoa de cis aliado. Né? Acho que já começa por aí. Eu só tenho uma forma, assim, dar espaço. E dar espaço é você, inclusive, às vezes, ceder o seu, né? E isso quer dizer, assim, se você tem alguma coisa que contrate pessoas e não tem pessoas trans, alguma coisa há de errada com a sua empresa. Se você vai numa festa e não tem pessoas trans, se você nunca passou o Natal com uma pessoa trans, se você nunca beijou uma pessoa trans, se você nunca falou com uma pessoa trans, há uma coisa muito séria nisso. Então nós precisamos, a representatividade, ela faz com que os nossos corpos estejam presentes nos espaços de poder. E quando o nosso corpo está presente no espaço, as pessoas cisgêneras são obrigadas a conviver com nossos corpos. São obrigadas a olhar, a falar diariamente. E é no cotidiano que a gente vai conseguir desmistificar toda essa construção social em cima da travesti. Toda essa construção do imagético do senso comum, quando a gente fala a palavra travesti, a pessoa já enruga a testa. Então é disso que nós precisamos falar, é disso que nós precisamos conversar. E a transfobia ela não vai se zerar se nós não tivermos as pessoas cisgêneras aos nossos lados. Então nós precisamos das pessoas cisgêneras para combater a transfobia. E você acha que há censura de corpos travestis? Sempre teve. Nós temos o primeiro registro da primeira pessoa trans, assim que nós temos registro, né? É a Chica Manicongo, que é uma escrava que foi açoitada porque não queria usar roupas ditas vestes masculinas. Nós temos o caso do Instituto da Sexologia na Alemanha, que foi inclusive o mesmo médico que operou a garota dinamarquesa do filme, a Lili Elbe. Ele criou, por exemplo, a carteira de travestismo na época. Estou falando de 1900, antes de Hitler, 1920 e pouco, 30 e pouco. Que para você não ser presa se você estivesse com roupas do sexo oposto ao seu na rua. Então nós já éramos cerceadas nesse momento. E aí vem a ditadura militar, na década de 60, 70, que prendia travestis por estar na rua. Somos censuradas desde sempre.
A censura com a peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, ela só escancarou a transfobia estrutural, sistêmica e violenta que o nosso país tem em cima dos corpos trans. Mas é uma dicotomia aí, porque as travestis sempre tiveram nas mídias, sempre tiveram no imaginário do brasileiro. Na década de 80, por exemplo, nós tínhamos 3 emissoras abertas que tinham travestis em seus programas fixas. Então eu tô falando de Rogério, eu tô falando de Roberta Close, Thelma Lippe, enfim, de uma gama de pessoas que frequentavam a televisão. Nós tínhamos programas de televisão aos sábados, o Bolinha, com a Thelma Lippe, e tinha o quadro Ele e Ela no Bolinha também, o quadro de dublagem famoso também do Silvio Santos, enfim. Nós sempre estivemos, mas existe vários discursos que legitimam a nossa exclusão. Então vem um discurso da saúde, um discurso da psicologia, existe um discurso religioso muito forte em cima dos nossos corpos, existe uma criminalização, um punitivismo da identidade travesti, há um encarceramento em massa da população travesti na sua existência. E até hoje, se a gente lembrar, o ano passado, a prefeitura, não sei se foi a prefeitura ou o governo, fizeram uma ação com travestis aqui prenderam travestis aqui na Praça da República, aqui em São Paulo, só por elas estarem na rua. Quando vem a AIDS, a gente é presa por crime de contágio venéreo. Então, além de nós sermos doentes, nós somos causadoras de doença. Então, é o que eu falo no meu novo espetáculo, Manifesto Transpofágico. O meu corpo sempre chega antes, na frente, como um muro, um outdoor ou um letreiro piscante. Independente de quem eu seja ou do que eu faça. A censura de Jesus, os ataques de Jesus, eu percebi isso muito no decorrer, porque quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue muito pensar, né? Não é fácil você há 4 anos ser ameaçada diariamente de morte, enfim, você acha que um dia vão te pegar, né? Mas as pessoas não ameaçavam a mim, Renata Carvalho, porque elas nem me conheciam. Elas ameaçavam e atacavam a travesti que interpreta Jesus, independente de quem seja essa travesti. Então, esse meu corpo marcado, é ele que eu quero discutir no teatro. Porque quando eu entro no palco, eu não deixo de ser travesti. A minha Julieta é uma Julieta travesti. Ela não é uma Julieta como qualquer uma outra atriz cisgênera faz. Porque quando eu entro no palco, meu corpo é tão marcado que ele não... Eu não sou uma artista que tem um quadro em branco e posso criar a partir dele, sabe? Então é por isso que nós precisamos discutir tanto e falar tanto dessa corporeidade, para que a gente possa naturalizar esse corpo. E como você lida com o preconceito dentro do próprio meio LGBT? Então, primeiro que nós temos que entender que todo mundo somos transfóbicos, né? Porque nós crescemos nessa estrutura. E as pessoas TLGBs, elas também são, porque elas cresceram nessa. Eu sou transfóbica. É óbvio que eu sou menos transfóbica do que o inominável do nosso presidente. Porque são outras camadas, mas eu ainda me policio diariamente contra a minha transfobia, contra o meu machismo, até contra a minha homofobia, talvez, a minha lesbofobia, a minha bifobia, né? O meu racismo, a minha gordofobia, a minha sorofobia, o meu capacitismo, enfim. Eu luto diariamente contra todas essas opressões para que eu não continue fazendo e oprimindo também e continuando e contribuindo com essa narrativa. Renata, pegando uma deixa que você acabou de falar, como militante, sabemos que de uma forma ou de outra você acaba se esbarrando em questões políticas. Qual que é a sua posição sobre o atual governo? Posição totalmente contrária. Eu não tenho nem o que dizer, assim. Dá vontade de fazer uma cara triste, assim, e derretendo pela cadeira, assim, até sumir da tela.